Olá, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Que nesse momento você possa sentir o amor de Deus invadindo a casa de vocês, a vida de vocês. Amém? O Espírito Santo colocou uma mensagem poderosa, muito forte no meu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem será direcionada para o coração certo. Eu tenho a convicção que ela vai falar muito no coração de vocês. E o tema da mensagem hoje é: a obediência te leva a grandes milagres. A obediência te leva a grandes revelações da parte do Senhor. O Senhor diz que aonde tem mais de 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá Ele está presente. Então, eu não tenho dúvidas que Ele está presente aqui com a gente. E se eu fosse vocês, eu já ia glorificando o nome do Senhor, eu já ia agradecendo por tudo aquilo que Ele vai fazer através desse vídeo, através dessa palavra. E a mensagem que eu trouxe está no livro de Daniel, do capítulo 1 ao 3. Então, hoje nós vamos focar na história dos 3 irmãos hebreus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram muito amigos do profeta Daniel. Eu vou falar um pouquinho de Daniel, porque Daniel é o autor desse livro, mas o foco da mensagem será os 3 irmãos Mesaque, Sadraque e Abednego. Essa história eu creio que muitos de vocês já conhecem, que é a história da fornalha. E o que me trouxe trazer essa mensagem? Deus, esses dias que passaram, faz 12 dias que eu me afastei um pouquinho das mídias sociais e eu vi que eu precisei muito ser obediente nesses dias, né? Que eu precisava focar mais na minha casa, mais nas coisas também de Deus, na minha intimidade com Deus. E eu fui obediente àquilo que eu sabia, que eu estava sentindo que era para eu fazer. Que não é que a gente sente aleatoriamente as coisas. O Espírito de Deus, Ele coloca essa vontade e essa direção no nosso coração. Então, eu fiquei 12 dias afastada e eu enxerguei isso como uma obediência. Por mais que eu, Nicole, né, a minha carne queria muito estar gravando vídeo, estar lá no Instagram, estar lá vendo as notícias, né, porque hoje em dia tantas coisas estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a gente quer estar a par, mas aquilo estava afetando muito a minha vida aqui dentro de casa. E aí foi o momento que eu vi que Deus Ele claramente falou no meu espírito: renuncia às gravações, renuncia às redes sociais por enquanto, depois você volta. E eu apenas fui obediente. Então, quando eu voltei, que foi hoje, eu falei: Deus, me direciona uma mensagem, né? Me direciona uma palavra certa que venha do teu espírito, do teu coração, para que possa alcançar as pessoas certas. E aí eu fui diretamente buscar personagens na Bíblia que foram obedientes. Eu senti que eu precisava trazer uma mensagem sobre obediência. E eu me deparei com alguns personagens e o que queimou muito no meu coração de uma forma assim, sobrenatural, foi a história dos 3 irmãos da fornalha. Então, fica até o final que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar com você. E se você puder, se inscreva no meu canal, curte, compartilha com alguém que Deus vai colocar no teu coração. Comenta se Deus falar com você, porque você vai ajudar o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas. E você também será usado por Deus. Amém? Vamos começar? Essa é uma história bíblica de 3 rapazes judeus, amigos do profeta Daniel. Essa história começa com os 4 sendo levados cativos, sendo levados presos de suas casas lá em Jerusalém para a Babilônia, aonde o rei Nabucodonosor ele reinava. Todos os 4 eram muito inteligentes e de boa aparência, do jeitinho que o rei buscava, do jeitinho que o rei queria. E o rei, ele ordenou que trouxesse alguns filhos de Israel
alguns descendentes dos reis e alguns nobres jovens que não tivessem defeitos algum. Ele queria simplesmente homens perfeitos, homens de grande porte, homens com sabedoria, possuidores do conhecimento, homens com mentes brilhantes, cheios de saúde, homens que tivessem habilidades para servir no palácio, homens que aprendessem facilmente a sua língua e a literatura dos caldeus. E nesse vídeo vocês vão saber mais sobre a história dos 3 amigos de Daniel, absorvendo lições valiosas para os nossos dias. Lições de homens que tiveram uma fé inabalável. Mesaque, Sadraque e Abednego. Bom, seguindo aqui o livro de Daniel, do capítulo 1 ao 3, eu vou falar agora dos 3 anos de treinamento. Então, Daniel e os seus 3 amigos foram escolhidos para o programa de treinamento de 3 anos. O rei Nabucodonosor, ele decidiu treinar para o serviço governamental aqueles com as melhores mentes dentro do seu reino, independente da sua raça. Continuando aqui no livro de Daniel, capítulo 1, dos 5 ao 6, vai falar sobre a dieta dos rapazes, que diz assim: e o rei lhes ordenou a ração de cada dia. A ração significa a comida, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ele queria que os rapazes comessem daquilo que ele mesmo comia, para que no final do treinamento eles pudessem estar perfeitos de saúde e que os seus exames pudessem dar muito bom. Mas Daniel ali, ele sente no coração dele na hora da refeição de renunciar, de não aceitar a comida do rei. Gente, eu fico imaginando a cena, sou muita imaginação. Imagina Daniel ali falando que não iria comer aquela comida. Daniel, ele não queria se contaminar. E logo depois, os seus amigos sentiram a mesma coisa no coração deles, de não comer aquela comida. Talvez, não diz especificamente aqui na Bíblia, mas lá em Levítico Deus proíbe, né, a carne animal, a gordura animal. Então talvez possa ser por isso também. Mas, fico imaginando aquela fartura toda, né? Quando eles têm ali a oportunidade de se alimentar bem, eles simplesmente falam que não vão comer a comida do rei. Então, só tendo um nível de obediência, gente, absurda, de intimidade com Deus, para poder renunciar aquilo que é bom, né? E ele estava rejeitando a fartura do rei. E naquele momento, ele chama o seu líder, o soldado ali, o governante, e fala: olha, eu não posso comer essa comida. Imaginando também ele falando: olha, eu não posso comer essa comida. E propôs ali para o seu governante de trocar a comida, né, aquela fartura, por legumes e água. Legumes e água, gente. E os seus amigos também disseram a mesma coisa. Então veio os 10 dias de julgamento. O que seriam os 10 dias de julgamento? Eu imagino que não deve ter sido nada fácil para o seu governante liberar essa comida, mas ele propôs 10 dias dando aquilo que Daniel tinha pedido, que seria legumes e água. E dentro desses 10 dias, eles iriam ter que estar bem, mediante aquela alimentação. E se depois de 10 dias eles estivessem bem, né, os soldados duvidavam, os governantes duvidavam ali daquilo, ele poderia sim abrir mão, né, de dar ali a comida do rei e trocaria por legumes. Gente, eles chamaram muita atenção ali do palácio por conta da sua atitude, da sua fé, da sua obediência. Então eu fico imaginando todo mundo ali seguindo um roteiro, né, do rei, e só Daniel e os seus amigos rejeitando aquela fartura toda. Então eles eram realmente diferenciados ali dentro do palácio. E dito e feito, chegou, deu os 10 dias proposto, né, pelos governantes ali, dando legumes e água, e chegamos à conclusão, e eu vou ler aqui agora para vocês. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei.
essa pequena obediência de Daniel e de seus irmãos serviu de ensinamento para lá na frente eles poderem seguir firmes na fé. Então, uma pequena obediência ali, né, de Daniel sentindo no seu coração, com toda certeza foi o que preparou para que lá na frente eles pudessem seguir firmes, né? Uma pequena obediência gera uma grande obediência lá na frente. Então é tudo um preparo de Deus. Eu até escrevi aqui assim: pequenos gestos de fé lançou as bases para outros mais difíceis que logo se seguiram. Gente, obediência se resume a esses meninos. Para ter esse nível de obediência, independente das circunstâncias, precisa ter um nível de intimidade muito grande com Jesus. Gente, eles estavam 10 vezes melhores do que os outros que comeram da fartura do rei. E o rei os considerou, e o rei os aprovou e falou ali que eles eram mais capazes do que os seus próprios magos e astrólogos e sábios. Gente, olha isso, comendo apenas legumes e água. Sabemos que esse mérito é de Daniel e dos irmãos, sim, mas foi Deus que o ajudou. Se Daniel tem visão, se Daniel sente, se Daniel consegue traduzir visões e sonhos, é dom de Deus. É Deus quem dá para ele sabedoria, discernimento, conhecimento. É tudo sobre Deus. Bom, agora vamos para capítulo 3, que fala sobre a fornalha ardente dos 3 irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesse texto, capítulo 3, nós vamos encontrar mais provações ali para os seus irmãos passarem. Só que nessa história não se encontra a vida do profeta Daniel. Não relata aqui na Bíblia o que aconteceu com Daniel, por que ele não está junto. E os irmãos tiveram que enfrentar tudo isso sem a ajuda e a presença de Daniel. Bom, lendo aqui, capítulo 3, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, ele mandou ajuntar todos os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor ele tinha levantado. Gente, eu fico imaginando, porque eu sou muito de imaginar, todos aqueles líderes tendo que adorar aquela estátua de ouro, porque o rei Nabucodonosor, ele decretou ali que quem não adorasse aquela imagem iria ser jogado dentro de uma fornalha ardente. Gente, você não poder ter o livre arbítrio nas suas decisões é assim, eu não consigo imaginar. Então toda vez que tocava música, toda vez que levantava as harpas, toda vez que subia a voz do pregoeiro ali, eles tinham que fazer os gestos de levantar e abaixar, adorando a imagem de Nabucodonosor. Caso contrário, eles seriam mortos dentro de uma fornalha ardente. E aí vem aqui em Daniel 3:8, dizendo assim: ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Tá aí o levante, né? Tava tudo muito bom. Os 3 irmãos estavam escondidinhos, até que veio aqui um cidadão e entregou eles. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na hora que ouviu aquilo, ele parou tudo e falou: mandem que vá buscar
Sadraque, Mesaque e Abednego agora totalmente furioso. Na hora que os irmãos chegam de frente para ele não consegue entender o porquê que eles não estavam ali no meio das nações, daqueles líderes todos adorando a sua imagem. E aí então ele começa a falar: o porquê que vocês não estavam aqui, o que aconteceu? E aí ele começa a falar: trate de adorar a estátua. Quando tocar as harpas, as músicas, vocês adorem a imagem. Caso contrário, vocês serão queimados no fogo ardente da fornalha. Só que Nabucodonosor, ele achou, que os irmãos iriam adorar aquela imagem. Ele só achou. Olha só aqui a resposta deles em Daniel 16, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, rei. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Gente, aqui, pra mim já mata tudo, porque é impressionante o nível de intimidade, de amizade com Jesus. Porque ele aqui diz: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Gente, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele também continua sendo Deus. Eles não chegaram nem a pedir para Deus: ó Deus, a gente vai te honrar, mas nos livra da fornalha. Não, ele simplesmente confia arduamente no Senhor. Então Nabucodonosor, ele se encheu completamente, ele foi inundado de fúria, de ódio ali naquele momento pelos irmãos, sem acreditar no que eles estavam fazendo. Então imediatamente ele pede para que os seus soldados levem os 3 irmãos diretamente para a fornalha e pede para aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que estava. E eles jogam ali os seus irmãos com as suas túnicas, os seus chapéus de roupa e tudo dentro da fornalha. Aquela fornalha estava tão quente, gente, tão quente, que não foi apenas um que levou eles dentro da fornalha. Foram alguns, aqui na Bíblia relata alguns. Então todos os soldados que só jogaram os irmãos dentro da fornalha, eles foram mortos imediatamente com o calor daquele fogo. Continuando aqui em Daniel 24, capítulo 3. O rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Gente, eu não consigo parar de imaginar essa cena. Não lançamos, porventura, 3 homens dentro da fornalha? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então, estatelado, assustado com tudo aquilo que o rei estava vendo, ele vai até perto da fornalha e começa a chamar os 3 irmãos para que eles saiam de lá de dentro. E eles saem de lá de dentro totalmente ilesos, sem um cheiro de queimado, sem um fio de cabelo queimado, gente. O que é isso? Que Deus é esse? Gente do céu, que história maravilhosa! E ali, naquele momento, o rei, ele pede para chamar todos aqueles que estavam adorando a estátua, todos os governantes, todos os líderes e as pessoas importantes, para ouvir o decreto que ele iria dar a partir daquele acontecimento. E disse assim, deixa eu levantar aqui a Bíblia porque fica estranho, né? Eu fico aqui e aí eu fico olhando para baixo. E falou então para todos ouvirem. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus.
por mim, pois é feito um decreto. Olha isso, gente. Pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Gente, até aqui se encerra a história dos 3 irmãos. E para concluir, para finalizar, eu fiz questão aqui no meu secreto de anotar para vocês 2 lições valiosas de fé que nos trouxe essa história dos 3 irmãos. Que nesse momento você possa receber no seu coração essas 2 lições valiosas para nossas vidas. Amém? Primeira lição: para ter fé, para obedecer a Deus em grandes provações, precisamos nos preparar com antecedência, sendo obediente em provações menores. Os desafios da nossa vida às vezes aumentam em intensidade e consequências potenciais. A decisão dos irmãos de Sadraque, Mesaque e Abednego de não se contaminarem com a comida e bebida do rei, que eu disse lá atrás, parece ter sido um teste de obediência que se preparou para serem fiéis quando as apostas eram muito maiores. É importante para nós sermos fiéis agora em preparação para as provações que podem vir lá no futuro. Amém, igreja? Vocês entenderam que quando a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. Quando a gente obedece no pouco, a gente obedece no muito. Quando o nosso coração acha que isso não tem problema, isso é pequeno, não, isso é um processo que precisa ser respeitado. É isso que vai te preparar. É assim que o Senhor trabalha na nossa vida. Ele lapida as nossas vidas. Em todos os processos tem uma grande importância. Então, que possamos ser obedientes e fiéis ao Senhor no pouco, para que a gente possa suportar o muito. Segunda lição para as nossas vidas. Testes de fé geralmente se concentram em resistir à influência do mundo. Embora Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentassem a intensa pressão para se conformarem aos costumes babilônicos, eles não se recusam a obedecer a Deus. Os cristãos hoje são admoestados a não serem do mundo. O chamado de Deus para o seu povo através dos tempos é para sair do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem como a gente querer o mundo e querer as coisas de Deus. A gente não suporta. E agora no início das dores, que é o que nós estamos vivendo, se a gente não estiver firme no Senhor, a sua própria palavra diz que até os cristãos serão enganados. Então vamos estar 100% com Jesus. Vamos obedecer ao Senhor, vamos renunciar, porque Deus não nos enxerga por necessidade, mas sim por obediência e renúncia. E aí Ele é fiel sobre as nossas vidas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que Ele também vai te colocar ali na listinha dele de primeiro lugar. Que o Espírito Santo Ele possa ter te revelado cada detalhe dessa palavra. Amém? Agora vamos fechar o vídeo com uma oração breve aqui pelas nossas vidas. E se você puder, se esse vídeo agregou algo na sua vida, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer bem para essa pessoa, compartilha com a sua família, com seus amigos, com um grupo de orações. Com certeza Deus também vai falar no coração deles. Se agora nesse momento você puder colocar a mão no seu coração, reservar esse tempinho, sem ansiedade, sem barulho para o Senhor, eu vou finalizar aqui a minha oração. E já me despedindo, até o próximo vídeo, gente, se Deus permitir. Obrigada por terem ficado até o final. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento, Pai. Que o Teu Espírito possa ter ido de encontro nos corações dos Teus filhos, das Tuas filhas. Que eles possam ter entendido, compreendido a Tua palavra, Pai. Que a obediência, que a renúncia, Pai, estejam sobre a vida deles, para que a intimidade com Jesus, Pai,
esteja fortalecida, esteja forte, porque quando temos intimidade com o Senhor, nós temos ousadia, nós temos coragem para enfrentar as provações, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, as suas casas, as suas famílias, nesse momento. Cuida dos teus filhos, Pai, de uma maneira especial, sonda os corações, Pai. Veja o que cada um precisa, Pai. E que com o seu Espírito, Pai, o Senhor consiga fazer grandes milagres e transformações na vida de cada um. Obrigada pela tua palavra, obrigada, Pai, pelo teu amor. Que o Senhor possa trazer ânimo para todos aqueles que se encontram adoecidos numa cama, desanimado. Que a alegria do Senhor, Pai, possa ser a força de cada um deles, Pai. Cuida deles de uma maneira especial, Pai. Que eles possam sentir o teu abraço, o teu amor nesse momento. Pai, sem ti eu nada sou, continuo usando a minha vida. Proteja a minha casa, as minhas filhas, a minha família, porque quando decidimos e nos posicionamos em levar a tua palavra, o inimigo se levanta sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço proteção, Pai. E que cada um dos teus filhos também, Pai, possam sentir, Pai, um chamado dentro do seu coração, vontade de compartilhar da tua palavra. Que o Senhor possa protegê-los também de todo mal terreno, todo mal espiritual, todo mal que tenta invadir a sua mente, a sua casa. Pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, eu sei que o Senhor já está fazendo, Pai, sobre a vida deles que estão aqui nesse vídeo. Eu sei que o Senhor tem propósito sobre as nossas vidas. Esse dia já estava decretado, já estava preparado para acontecer. Então eu sei que o Senhor sabe cada nome, Pai, que está aqui nesse momento ouvindo essa mensagem, para que o Senhor possa começar a obra na vida de cada um. E que através do teu Espírito eles possam ter entendido o poder da obediência, o poder da tua palavra, o poder dessa mensagem. Que possamos ser parecidos, pelo menos com Sadraque, Mesaque e Abednego, conseguindo passar pelas provações, dando glória e glorificando o teu nome. Pai, sabemos que estamos no fim dos tempos, mas para o cristão os fim dos tempos é alegria, porque a nossa esperança está na volta de Jesus. E que através, Pai, da volta de Jesus, os seus filhos possam sentir, Pai, uma vontade imensa em te buscar cada vez mais, Pai. Que a eternidade, que a busca pela eternidade possa queimar nos corações dos teus filhos, Pai. Porque logo estaremos com o Senhor e com Jesus na eternidade. Por isso, Pai, nos fortaleça, nos ajuda a permanecermos firmes, para que um dia nós possamos estar em teus braços, no céu, junto com o Senhor, eternamente. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez aqui e muito obrigada por aquilo que o Senhor ainda vai fazer a partir do vídeo, na vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.